Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Tenha um bom domingo na vida de todos. Vamos puxar a palavra de Deus aqui para você meditar, né? Essa palavra de hoje é muito maravilhosa. Que você possa nos seguir nesse canal. Comenta e compartilha aí, dá um joinha para que a gente possa o YouTube mandar mais esse vídeo para outras pessoas, tá bom? A palavra de Deus hoje é Atos capítulo 17, versículo 24, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, né? Essa palavra, ela é um pouco polêmica, né? Essa palavra muitas pessoas não entendem o que essa palavra quer dizer, pois é um versículo isolado. Esse versículo ele fala que Deus não habita no templo feito por mão de homem, na casa, ou seja, né? Mesmo realmente nessa palavra é dessa forma, Deus não habita, não mora no templo feito por mão de homens. Né? Esse templo ele serve só para Deus vir a receber aquela adoração daquela pessoa, daqueles irmãos que estão reunidos naquela casa, ou seja, naquele templo, para receber a adoração. Tá bom? Deus é só para isso que serve. Muitas vezes, meu irmão, os evangélicos, pastores ou outras pessoas vão só à igreja, né? Vão à igreja, vão ao templo, e espera aquelas pessoas virem, né? Se virem as pessoas virem, tem a adoração a Deus. Se aquelas pessoas não virem, não adora a Deus. Então, aquelas pessoas têm que vir para ser reunidas, para ser adorado a Deus. Se não vêm as pessoas, não tem adoração a Deus, né? Na minha opinião, eu acho muito errado. Na época de Jesus, Jesus falou assim, ó, o discípulo, antes de Jesus partir para a glória, subir para a glória, né? Jesus ressuscitou e veio ao encontro dos discípulos, passou um tempo ainda com eles, mas a ordem foi para sair em todos os cantos do mundo e falar das maravilhas, dos milagres que Jesus fez na terra. Jesus não falou assim, ó, você vai lá para o templo e lá você fica lá falando do que eu fiz aqui na terra, dos milagres que eu fiz na terra. Jesus não falou assim, Jesus falou que temos que sair e pregar a palavra do Senhor em todos os cantos do mundo, né? Porque senão é por ficar só dentro do templo, esperando para o povo ir lá ouvir e aprender para obedecer, né? Muitas vezes, às vezes a gente vê que tem templo aí que não tem duas pessoas, né? Tem vezes que nem culto não tem, porque não tem ninguém para ir adorar a Deus. As pessoas, os religiosos, que no caso os evangélicos, eles só querem adorar a Deus dentro de um templo. Eles não saem para falar do que Deus fez na terra. O Senhor Jesus fez muitos milagres na terra. Porque Jesus, a ordem foi espalhar o evangélico, no caso, a palavra do Senhor Jesus em todo canto do mundo. Nós temos que sair. Hoje temos muitas pessoas que só querem pregar a palavra de Deus dentro do templo. Dentro do templo. Então, e muitos evangélicos hoje, você vê que não cumprem, não obedecem a Deus. Aí diz assim, por que não acontece isso comigo? Eu estou com Deus e está acontecendo isso comigo. Todo dia eu vou à igreja, toda semana eu vou 2, 3 vezes à igreja, no templo de Deus, vou adorar a Deus e está acontecendo isso comigo. Às vezes, meu irmão, é porque você é um evangélico, você está ali cumprindo só a ordem daquela da congregação, daquela lei que temos nos templos, né? Que é da lei do evangélico, né? Então, nós temos que ser um discípulo de Deus.
um discípulo do Senhor Jesus, você tem que buscar obedecer, né? Você não pode obedecer nenhum homem, né? Obedecer só apenas a palavra. Se a palavra está dizendo, você tem que obedecer. Muitas vezes, os evangélicos, ele obedecem só apenas aquela lei da placa da congregação, né? Obedece aqui. Se a igreja, se o presidente da igreja dizia assim, ó, para fazer isso, ele faz, ignora a palavra, né? E acontece as coisas como aconteceu com Jonas, né? Deus falou, Jonas, você vai à cidade de Nínive e prega a palavra de Deus lá. Você fala das maravilhas do Senhor, prega contra aquela cidade, né? Que todo mundo vai te ouvir. Jonas desobedeceu. Não foi a cidade de Nínive, que era uma cidade muito grande, cidade cheia, cidade maravilhosa, né? Sai da cidade, não vai à cidade e foge para outra cidade, cidade Tarsísia. É uma cidade que ele fugiu. Nessa cidade ele pegou um navio e foi para a cidade de Tarsísia. Nessa cidade, no meio dessa viagem, Deus mandou um vento forte e começou a balançar o navio, né? Aqueles marinheiros todos se assustaram, ficaram aquele arvoroço todo. Então, Jonas sabia que todo aquele problema era causado por ele. Então, Jonas desceu lá para o local lá mais, que nós chamamos de um negócio lá, um buraco lá embaixo, né, do navio, e foi dormir. Foi para um local lá, dormir lá embaixo, né, do navio. Então, veio um marinheiro e acordou ele, mandou ele clamar ao Deus dele, porque todos os marinheiros estavam cada um clamando para os seus deuses, né, para ver qual é. Aí, então aí acordaram o Jonas e mandaram o Jonas clamar, e tiraram um negócio lá, e a palavra diz que eles entraram no negócio lá e tiraram em sorte, uma coisa lá que eles tiraram, né? E essa sorte caiu em Jonas, né? Então, Jonas falou para aqueles marinheiros que o problema era causado por ele, eles tinham que jogar ele no mar para todos escaparem, né? E isso aconteceu, jogaram os Jonas no mar, Deus veio com um grande peixe e tragou Jonas, né? Jonas passou ainda 3 dias e 3 noites naquele peixe. Então, Jonas orou, Deus dentro daquele peixe, Deus veio a mandar o peixe jogar o Jonas na terra, né? Fora. E aconteceu isso. O peixe jogou o Jonas fora e Jonas veio a obedecer a Deus, né? Voltou à cidade de Nínive, né? E foi pregar a palavra de Deus lá. E aquelas pessoas, até os reis daquela cidade grande, veio ouvir a Jonas e a Deus, né? Ouvir a palavra de Jonas, através de Jonas, aquela palavra veio de Deus, veio atingir até os reis daquela cidade, veio se maravilhar pelas palavras que Jonas estava falando que era de Deus, né? Então, muitos converteu lá dos seus caminhos maus, né? E isso é que eu digo, muitas vezes o evangélico, ele está dentro da igreja, né? Mas está obedecendo aquela placa, né? A palavra ignorada, a palavra do Senhor, e muitas vezes acontecendo isso, acontecendo aquilo na vida. Aí se pergunta, por que está acontecendo isso e eu estou com Deus? Porque está desobedecendo a Deus, e está obedecendo uma placa de um templo, né? Irmãozinho, uma coisa bem sincero para você aqui. O templo, o que ele serve é só para receber a presença do Senhor. O Senhor vem ali só para receber a oração, a adoração daquela pessoa que está ali. Mas se você quiser fazer se quiser ser um discípulo do Senhor, você tem que estar em Cristo, né? Não em placa de igreja. Você tem que estar em Cristo, obedecer a palavra do Senhor, porque se você obedecer a palavra do Senhor,
Deus, você está em Cristo. Muitos evangélicos não estão em Cristo. Ele está na placa da igreja. Só quer falar de Deus dentro do templo. Só quer ouvir a palavra de Deus dentro do templo, né? Deus não está só lá dentro do templo, né? Para muitas pessoas, como o versículo aqui em Atos 17, 24 fala, né? Deus não mora naquele templo. Deus vem só receber aquela oração, aquela adoração naquele templo. Então nós temos que vir a obedecer para estar em Cristo. Você só está em Cristo se você obedecer a Cristo. Tá bom? É dessa forma que Jonas veio a entrar numa furada grande, mas Deus teve misericórdia de Jonas, né? E veio dar uma nova chance para ele. Um Deus é maravilhoso, né? Sempre dá chance para a gente, enquanto a vida é esperança. Mas não vamos querer demais também, né? Vamos tentar buscar obedecer, se a gente puder,